Olá, meu nome é Jéssica, eu tenho 15 anos. Você já esteve em uma batalha de vida ou morte? Eu lutei pela minha sobrevivência com muita dor e sofrimento, mas eu venci. Minha história me ensinou que uma pessoa pode superar muitas dificuldades, mas quando muitas pessoas se unem, coisas incríveis podem acontecer. Assista esse vídeo até o fim se você quiser saber como eu consegui passar no teste mais desafiador de toda a minha vida. A primeira coisa que eu lembro da minha infância é que na nossa família, a gente não podia ter nenhum animal de estimação morando conosco. Isso porque eu tenho alergia a pelos de animais, de qualquer animal, na verdade. Eu fiquei tão triste quando soube disso. Quase todos os meus amigos tinham um cachorro ou um gato. Alguns tinham até uma fazenda inteira, mas eu nem podia visitá-los. Assim, um dos maiores sonhos de qualquer criança se tornou impossível para mim. Desde criança, quando eu era muito pequena mesmo, eu sempre gostei de passar tempo ao ar livre. Eu era uma criança muito ativa. Meus amigos e eu gostávamos de escalar árvores, explorávamos os telhados de casas abandonadas, e depois de algum tempo, essa paixão se transformou até em um vício em esportes radicais. Eu já tinha me arriscado tantas vezes que é difícil acreditar que meu maior problema não tenha sido o resultado das minhas aventuras mais extremas. Em certo momento, eu percebi que todas as minhas alergias tinham piorado, e por isso, eu tive que interromper temporariamente todas as atividades esportivas que eu participava. Eu estava com problemas respiratórios, isso nunca tinha me acontecido antes, mas agora eu tinha uma tosse forte, meus olhos lacrimejavam, e o pior de tudo, eu tinha episódios de sufocamento. Eu não conseguia manter o foco nos meus estudos e minha memória começou a falhar. Meus pais me levaram ao médico. Ele me diagnosticou com uma alergia, e por causa disso receitou anti-histamínicos. Ele disse que em breve todos os sintomas iam desaparecer. Infelizmente, os remédios não ajudaram. Estava ficando cada vez pior. Os episódios de sufocamento estavam cada vez mais frequentes. Uma vez eu desmaiei na frente dos meus colegas de classe. Esse foi um momento bastante constrangedor. Você já desmaiou em um lugar público? Compartilhe sua história nos comentários se você já teve alguma experiência como essa. Não é uma sensação muito agradável, né? Eu diria até que fiquei envergonhada. Eu sempre me considerei uma pessoa muito forte. Esse tipo de situação não podia ter acontecido comigo. Nunca. Eu acordei cercada por pessoas que eu nem conhecia. O pessoal da escola chamou uma ambulância para mim. Os médicos me levaram ao hospital. Eu nunca tinha me sentido tão sozinha. Foi a primeira vez que eu fui hospitalizada. Minha família não estava comigo, e por isso eu fiquei com muito medo, porque eu não me sentia apenas mal, mas eu nem sabia por que estava acontecendo isso comigo. Não havia ninguém por perto para me apoiar. Foi tão triste. Mas 1 minuto depois, meus pais entraram pela porta. Fiquei tão feliz em vê-los. Pedi que me levassem para casa. Mas eles responderam que os médicos pediram um exame completo para mim, para que eles pudessem descobrir a causa dos meus sintomas. Alguns dias depois, o médico explicou para mim e para minha família que o raio-x mostrava uma lesão na minha cabeça e que o trauma causava anormalidades nas áreas do meu cérebro responsáveis pela minha respiração. Para ser sincera, eu não entendi muito bem a explicação dele. Como era possível eu não conseguir respirar por causa de um ferimento na minha cabeça? Foi realmente difícil de entender. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu não tive traumas recentemente. Então, o que poderia estar causando isso? Perguntei ao médico se podia ser outra coisa, talvez ele estivesse enganado. Poderia ser algo não relacionado à lesão cerebral? Mas ele respondeu me explicando que o acidente pode ter acontecido há vários anos. Pode ser que eu até nem tenha ido ao hospital naquela época. Não era possível que isso estava acontecendo. Eu sempre usei os equipamentos de proteção, como capacetes, joelheiras. Então pedi ao médico para verificar novamente os resultados, porque eu realmente cuidava da minha saúde. Mas à noite, na hora do jantar, eu me lembrei de como bati minha cabeça muito forte depois de um outono, quando eu tinha 7 anos. Eu não estava ativamente envolvida com esportes na época. Eu estava apenas aprendendo a andar de patins. Minha cabeça bateu no meio-fio quando eu caí. Eu não perdi a consciência, só tive um pouco de dor de cabeça e depois eu esqueci. Eu nem contei aos meus pais sobre esse incidente. No dia seguinte, eu fui ao médico para compartilhar essa lembrança com ele, mas meus pais estavam em seu consultório. Eu preferi não entrar na sala e decidi ficar esperando lá fora, mas eu consegui ouvir a conversa. O médico disse que minha condição era muito grave
e que se não iniciássemos uma reabilitação imediatamente, o resultado poderia ser letal. Eu não conseguia parar de chorar. Meus pais me ouviram e saíram do consultório. Eles me abraçaram com muito amor. Eu contei a eles, então, sobre a minha queda quando criança e pedi desculpas por não ter dito nada na época. Eu me senti tão culpada, porque talvez isso não estivesse acontecendo se eu tivesse sido mais cuidadosa na época. Eu me repreendi tanto. Eu fiquei tão frustrada. Eu sabia que minha família não era rica o suficiente para cobrir toda a reabilitação necessária, mas meus pais me confortaram e prometeram encontrar uma saída. Logo eu fui liberada do hospital porque minha condição melhorou, e então eu consegui voltar para a escola. Meus colegas estavam preocupados comigo, afinal, todos eles me viram desmaiar. Eles me cercaram e ficaram perguntando sobre a minha condição de saúde, mas eu disse a eles que estava tudo bem, que eu estava melhorando. Mas a presidente da nossa classe descobriu a verdade. Então, ela decidiu organizar uma reunião geral e sugeriu que todos se organizassem para conseguir arrecadar dinheiro para o meu tratamento. Os meninos tiveram a ideia de fazer um show de caridade e convidar todas as pessoas da cidade. E todo mundo concordou com a ideia. Ali, naquela reunião, eu experimentei uma gama enorme de sentimentos, de vergonha a gratidão. Tantas pessoas gastando seu tempo e energia comigo. Mas ao mesmo tempo, é muito bom ter pessoas que sinceramente querem apoiar você. Seus amigos também te apoiam? Bem, naquela época eu não estava tão acostumada a ter essa quantidade de atenção, por isso eu comecei a chorar, mais uma vez, na frente de todo mundo. Foi muito emocionante. Eu contei aos meus pais sobre a iniciativa do pessoal da escola. Eles ficaram muito felizes, porque o custo da reabilitação era muito alto, e eles já estavam desesperados. Meus amigos e eu começamos a elaborar a programação do evento, e eu decidi participar também. Eu era muito criativa antes, costumava escrever músicas e poemas. Então, eu decidi tocar minha música no final do show. Quando eu cheguei em casa, comecei a procurar minhas anotações antigas, mas eu não consegui encontrá-las em lugar nenhum. Elas devem ter se perdido no meio da mudança. Fiquei tão chateada, mas minha mãe me disse: "Por que você não escreve uma música nova, então?" Foi assim que eu comecei a compor. Provavelmente, por causa de todas essas coisas que estavam acontecendo comigo, eu rapidamente criei uma melodia e uma letra. Eu compartilhei meu novo trabalho com meus pais e eles adoraram. Fiquei tão satisfeita comigo mesma. Depois de vários ensaios na escola, eu estava ansiosa pelo momento em que poderia subir ao palco. O tempo de organização passou muito rápido. Nós nem percebemos o quão rápido chegou o dia do show. Eu estava nos bastidores esperando a minha vez. De repente, um pouco antes da minha entrada, eu comecei a tossir muito. Alguém me deu um copo de água morna. Eu tomei um gole e corri para o palco. Eu fiquei um tempo calada. Todo mundo estava me esperando. Comecei a cantar no microfone. Minha cabeça estava girando. Eu não conseguia respirar. Eu segurei o microfone com bastante força, mas como ele não estava fixo, eu caí no chão junto com ele. Mais uma vez, na frente de todo mundo. Mas dessa vez aconteceu em um dia muito importante. No evento em que toda a minha vida dependia disso. Que vergonha, pensei. Mas eu não conseguia me levantar apesar de todo o esforço que eu fazia. Minha mãe e meu pai correram para o palco, e depois o médico, que também foi assistir ao show, se juntou a eles. E então eu recuperei a minha consciência. Quando eu me levantei, o salão estava em silêncio. Eu bati no fio do microfone e o microfone zumbiu. Então eu peguei e comecei a cantar. De repente, eu comecei a ouvir as vozes dos meus pais e dos meus amigos. Eles conseguiram decorar a letra da minha música durante os ensaios. Foi um momento tão emocionante. O melhor da minha vida. O público nos aplaudiu de pé. O dinheiro que coletamos não foi suficiente para pagar pela reabilitação. Mas alguns dias depois do show, uma quantia suficiente foi transferida para a conta dos meus pais por uma pessoa que desejava permanecer anônima. Nós ficamos tão felizes. Eu finalmente consegui começar o tratamento, e tudo correu bem. Enquanto eu estava hospitalizada, compus mais algumas músicas e agora estou planejando gravar meu primeiro álbum. Foi assim que minha vida mudou completamente. Agora eu sou uma pessoa quase totalmente saudável, mas eu aprendi o quanto o amor e o apoio significam. Eu acho que eu nunca tive uma experiência tão extrema como a da minha doença durante toda a minha vida. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo e o YouTube mostrará essa história para mais pessoas. Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho de notificação se quiser ver novas histórias logo que saírem. Tudo de melhor!
Eu subi no palco do auditório vestida como uma fantasma para me vingar do meu assassino, Mark. Ele estava praticando piano naquele dia. Toquei seu ombro. Por que você me matou? Ele se virou e quando me viu, desmaiou. O que diabos eu deveria fazer agora? Ele não acordava. Não achei que fosse acabar assim. Tudo começou no dia em que a escola anunciou o concerto de audição. Isso deve reunir os melhores músicos do país. Uau! Eles escolheriam um aluno que entraria na academia de música sem provas e definitivamente seria eu. Então eu finalmente me mudaria da casa dos meus pais, que me puniram até por um B na leitura de partituras. A única hora que eles não gritavam comigo era durante meus ataques de alergia a amendoim. Eu até aprendi como usar isso. Era uma forma de evitar punições de algum jeito. E sempre carregava um par de amendoins por precaução. A voz do professor de música me distraiu. Conheço o novo aluno, Mark. Ele é um pianista brilhante. O quê? Que Mark? Eu me virei e vi um cara alto de cabelo encaracolado parado na minha frente. Eu fingi estar feliz em conhecê-lo. E então o professor acrescentou: Mark vai se apresentar na audição. E quanto a mim? Esse cara novo queria tomar meu lugar? Então o professor sugeriu resolvermos isso de forma honesta. Prepare as apresentações e amanhã irei escolher quem vai tocar na audição. O dia todo na escola não conseguia parar de pensar nisso. O que eu diria aos meus pais? Eles iriam me matar. E então, quando eles vieram me buscar depois da escola, eu hesitantemente disse que havia outro pianista na classe. E amanhã o professor escolheria qual de nós iria ao concerto. Mas meus pais gritaram porque um novato me passou para trás com tanta facilidade. Me pareceu que meu pai até quase desmaiou. Espere, não é minha culpa. Algo precisava ser feito a respeito, então eu me lembrei que eu tinha amendoim no bolso, especialmente para esses momentos. Eu rapidamente engoli o amendoim e no mesmo segundo meu rosto inchou. Minha mãe, em pânico, me arrastou para o ar livre e funcionou. Naquele momento, Mark estava passando pelo estacionamento. Diabos, eu não queria que aquele idiota me visse assim. Mas esse novato só olhou para nós. Ele também perguntou, ironicamente, o que havia de errado comigo. Minha mãe respondeu que era tudo por causa do amendoim. Aparentemente, eu tinha comido algo errado na escola. Mark bufou com raiva e eu simplesmente entrei no carro rapidamente. Não ria de mim. Em casa, passei a noite inteira pensando em como dar a volta nesse idiota no show. E pela manhã eu estava determinada. O Mark não tinha chance. Eu teria um desempenho melhor e iria para a academia de música para longe dos meus pais malucos. Eu estava andando pelo corredor da escola quando ouvi a voz do Mark na sala dos professores. Ele timidamente pediu para tocar com a caderneta hoje, pois ainda não havia aprendido as notas. Como ele era patético, mas de repente tive uma ideia. Se eu roubasse seu bloco de notas, o Mark não poderia tocar. Corri para o camarim. A mochila e o caderno do Mark provavelmente estavam lá. Entrei no camarim e olhei em volta, mas ao mesmo tempo ouvi passos do lado de fora da porta. Droga! Então, o Mark entrou no camarim. Ele me olhou incrédulo e perguntou o que eu estava fazendo ali. Rangendo os dentes, menti sobre estar desejando boa sorte a ele. O Mark deu de ombros e pegou a mochila no armário dele. E naquele momento eu o abracei. Mark, vai dar certo! E enquanto Mark murmurava confuso, tirei habilmente a partitura da sua mochila. Agora vamos dar uma olhada no seu talento. Eu rapidamente fui para a academia. Mal podia esperar para ver o Mark cair em desgraça. Ele se sentou ao piano e começou a procurar seu caderno na mochila. Mas é claro que não encontrou nada. Aquilo foi hilário. Então, Mark se levantou e disse que não poderia tocar hoje à noite. Então ele foi para os bastidores. Hã? Eu ganhei tão facilmente? Meu desempenho, claro, foi impecável. O professor me parabenizou pela vitória. O lugar no concerto era meu. De repente, o Mark me chamou nos bastidores e disse que tinha algo para mim. Um prêmio para quem venceu ele em uma luta justa. Inesperado. O Mark imediatamente me entregou um grande bolo de creme de chocolate. Ele disse que gostaria de agradar a si mesmo se ganhasse, mas agora era meu. O bolo estava tão delicioso que imediatamente dei uma mordida. E no mesmo segundo, meu rosto começou a inchar. Tinha amendoins aqui? Como você pôde, Mark? Estava ficando escuro em meus olhos. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Aparentemente, havia muitos amendoins no bolo. Minhas pernas cederam e o professor imediatamente correu até mim. A última coisa que eu vi foi ele dizendo que se eu não melhorasse, o Mark teria que se apresentar no meu lugar. E eu apaguei. Eu recuperei os meus sentidos no hospital. Meus pais estavam parados ao lado da minha cama, furiosos. Eles me repreenderam por comer aquele bolo idiota. Eu poderia esquecer de tocar piano em um futuro próximo.
Quando os meus pais saíram da sala, as lágrimas já estavam brotando nos meus olhos. Agora eles não me levariam para a academia e eu não me mudaria da casa dos meus pais. Minha escravidão seria eterna. Tinha que forçar de alguma forma esse canalha a abandonar a apresentação. Eu precisava jogar sujo. Peguei imediatamente o telefone e estudei a página do Mark no Facebook. Ele frequentemente compartilhava histórias de fantasmas assustadoras lá. Então ele acreditava neles? E então ele tinha medo deles? Pera, eu poderia tentar fingir que morri no hospital depois do seu truque com o bolo. Eu fingiria ser uma fantasma, iria assombrar o Mark e então diria a ele que, se ele quisesse viver, teria que desistir de se apresentar. Não vi outra saída, então imediatamente corri para os médicos. Em prantos pedi a eles que me deixassem sair do hospital. Eu realmente precisava tocar no concerto. O médico-chefe concordou, apesar de eu ainda não parecer bem. Prometi que ficaria em casa. Mas fui imediatamente para a escola. E na primeira aula, entrei no banheiro masculino. Lá escrevi com batom vermelho no espelho: Mark, desista. Depois disso, me escondi e esperei o Mark entrar aqui. Observei sua reação, mas o Mark apenas riu. Eu precisava de outro plano. Então eu decidi que realmente iria assustá-lo. À noite eu iria na casa do Mark em uma fantasia de fantasma e gritaria que ele tinha que desistir do show. Deixe ele saber que os fantasmas não estavam para brincadeira. Então, depois da escola, segui o Mark até a sua casa. A estrada parecia interminável. Como ele morava longe, diferente de mim. Em 2 horas, chegamos à parte mais pobre da cidade. O Mark foi até uma casa que mais parecia um celeiro. Ele morava aqui? Eu não pude acreditar. Assim que o Mark entrou, espiei cautelosamente pela janela. Estava cheia de crianças em farrapos e eu reclamei dos meus pais. Parecia que a vida do Mark era ainda pior. Eu estava tão ansiosa para ver melhor o barraco que não percebi quando pisei em uma garrafa de plástico. Fez um barulhão. Eu torci para que eles não tivessem me ouvido. Então, um homem na sala ficou desconfiado e disse que tinha ouvido falar de um ladrão que estava na área. Era o pai do Mark. Ele acrescentou que agora teria que ficar acordado até de manhã e vigiar a casa. Diabos! Eu poderia me imaginar ouvindo as broncas dos meus pais pelo resto da minha vida se eu não fosse para o conservatório, e um arrepio percorreu minha espinha. Então decidi ir direto para o ensaio geral, amanhã. Essa era a minha última chance. De manhã, passei pó no rosto e até comi um pedaço de amendoim para ficar inchada de novo. Agora eu parecia um fantasma. Eu me escondi nos bastidores e estava esperando pelo Mark. Aqui estava ele, finalmente. Era agora ou nunca. Eu me arrastei por trás dele enquanto ele estava ocupado tocando. Eu até escutei por alguns segundos, mas então me lembrei porque eu tinha vindo. Eu sibilei: Mark, por que você me matou? Assim que me viu, Mark ficou branco e caiu no chão. O pânico tomou conta de mim quando me ajoelhei e tentei trazer ele de volta aos seus sentidos. Acorda! Estou bem! Estou viva! Com isso, Mark abriu um pouco os olhos e imediatamente ficou de pé. Como fiquei feliz, mas ele apenas gritou: tome o seu lugar, apenas não chegue mais perto, e saiu correndo do corredor. De manhã, corri imediatamente para a sala do professor de música. Eu tinha acabado de receber alta e estava pronta para performar. O professor ficou feliz por eu ter me recuperado tão rapidamente porque o show estava à beira do fracasso. Foi descoberto que os pais do Mark pegaram seus documentos da escola ontem à noite. Eles estavam cansados de gastar dinheiro em coisas sem sentido como música. O show era só a última chance de provar que o Mark valia alguma coisa, mas no último momento o Mark se recusou a tocar. Agora ele vai ser transferido para uma escola de uma fábrica local, o que é uma pena porque ele é um grande pianista. O professor terminou. De repente me senti muito envergonhada. O Mark era um grande músico, ainda melhor do que eu. Mas o que eu poderia fazer agora? Faltavam 2 horas para o concerto e rapidamente corri para a casa do Mark. Bati, mas ninguém respondeu por muito tempo. Finalmente o Mark apareceu na porta. Ele me olhou surpreso. O que você está fazendo aqui? Eu agarrei seu braço e o puxei junto. O concerto é hoje. Você tem que se apresentar no meu lugar. Mas o Mark resistiu e não quis ir. Então eu desabafei. Me desculpe, eu não sabia que esse concerto era tão importante pra você. E além do mais, em uma disputa justa, você ganhou. 1 hora depois, o Mark e eu estávamos nos bastidores, esperando minha vez de sair. O Mark me perguntou ansiosamente se eu tinha certeza de que eu não queria. Eu balancei a cabeça e silenciosamente empurrei o Mark para o palco. Eu assisti dos bastidores, o Mark tocou lindamente, como se ele tivesse se preparado para essa performance toda a sua vida. Quando ele terminou, o público explodiu em aplausos. Ofereceram a ele imediatamente uma vaga no conservatório.
Algo dentro de mim deu um salto. Eu queria ir para o conservatório há muito tempo, mas o Mark mereceu. E então alguém me chamou. Foi o nosso professor de música. Ele se aproximou e modestamente me entregou um pedaço de papel. O que é isso? Observei com atenção. Era um convite para estudar no conservatório. Mas como isso foi possível? O professor respondeu que sempre me considerou sua melhor aluna. Por isso pediu vagas para nós dois na academia. Lágrimas de alegria encheram meus olhos. Agora eu estava indo para a academia junto com o Mark. Eu não pude acreditar. Eu ficava tentando bolar planos mirabolantes. E acontece que o mais importante era que se eu mantivesse a humanidade, a vida colocaria tudo em seu lugar. Eu olhei para o Mark e sugeri que celebrássemos nossa vitória com algo doce, mas sem amendoim. Ele sorriu de volta para mim. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!